Bom, na verdade, a ideia é a gente discutir o programa de cuidados paliativos e a gente achou importante trazer um caso clínico e, em cima desse caso, discutir o programa. Esse programa que já tem há um ano, mais ou menos, e hoje está sendo coordenado pela doutora Lúcia. Tem vários médicos envolvidos, mas esse é um programa interessante que a gente discutir hoje, assim, exatamente o papel dele, a integração com todas as áreas, e que volume é esse que nós estamos falando de pacientes com cuidados paliativos. A gente tem no hospital também definir bem em que área esse paciente vai ficar, onde é que ele está, enfim, nós temos uma opção de pontos a serem discutidos. Então a gente selecionou primeiro trazer o caso clínico, que é um paciente de 32 anos com tumor de colo de útero, e a doutora Lúcia, que é chefe do serviço da dor e da medicina paliativa, vai nos apresentar o caso e depois a gente vai fazer a discussão exatamente sobre o que é o cuidado, e o professor Goldin vai nos falar sobre os conflitos éticos. Vamos lá? Ok, então vamos iniciar. Agradeço a oportunidade de mais uma vez vir conversar com vocês sobre cuidados paliativos, que é uma coisa que nos encanta. Vocês receberam todos na chegada uma enquete. O que nós queremos com isso? Que cada um diga o que entende com esses termos que estão ali pontuados, como manejo máximo de andar e medidas de conforto. E se entendem que é a mesma coisa, coloquem observações, e nenhuma resposta é excludente da outra e não tem certo e errado. O que a gente pretende com isso é ter uma ideia do que toda a população, o staff, saúde do hospital entende com isso, e depois tentarmos, então, em conjunto, construir algum termo e as definições específicas deles. Então, não tem certo e errado, coloquem tudo o que achar, e depois, na saída, os nossos colegas do grupo vão começar a recolher, para depois nós tabularmos esses dados. Bom, nós vamos começar apresentando um caso que para nós foi muito interessante, ele nos deu trabalho, mas foi muito satisfatório pelos resultados, e a gente tem que começar sempre com resultados, coisas boas, que tragam como pode ser bom esse tipo de abordagem, ou como realmente se pode trazer conforto para os pacientes. Então, aqui, esse é o que passa. Então, paciente de 34 anos, neoplasia invasiva de colo uterino, já submetida a quimioterapia e radioterapia, já considerada fora de possibilidade de cura, e o tumor avançando. Ela teve 13 internações em um ano no hospital, sendo que 5 internações foram só na emergência, ela não chegou a ir para o andar, e essas internações, a maioria das vezes, foi por dor descontrolada. E as demais internações tiveram um tempo médio de 12 dias. Então, dor descontrolada, conflitos familiares, dificuldade de cuidados, de cuidador, ela melhorava, ela equilibrada, ia para casa e não recebia os cuidados adequadamente, nem a medicação, e terminava reinternando em condições, de novo, bastante insatisfatórias. Dificuldade de cuidados, então, e muitos conflitos familiares para manter esse cuidado. 3 internações mais demoradas aconteceram primeiro com uma obstrução intestinal, que a paciente fez, internou, foi à laparotomia e foi submetida, então, a uma colostomia, resolvendo a situação. A dor foi progredindo, e ela tinha bastante dor em períneo, e se fez um bloqueio neurolítico em célula, com a analgesia da área em questão, e conseguimos, então, diminuir a quantidade de opioides e de medicações analgésicas que ela estava tomando. Assim se seguiu bem por um tempo, mas, claro, a doença está progredindo, outras áreas estão sendo invadidas. E aí ela teve invasão de plexo lombar,
com dor neuropática muito importante. E aí ela interna de novo para tratar a dor neuropática, que nós terminamos optando por analgesia sistêmica, e essa é uma paciente que se usou cetamina para melhorar a ação do opioide, e essa foi uma paciente que chegou a se usar cetamina oral. Tá? Bom, e aqui ela, numa dessas, começou sendo atendida no serviço de tratamento de dor e cuidados paliativos, mais o serviço de oncologia, e aí ela, após piorar o quadro, realmente, a evolução franca da doença, se pediu uma internação no núcleo de cuidados paliativos. Tá? E se fez um contato com a mãe. Fui eu que fiz o contato com essa mãe. Eu telefonei e ela me respondeu: não tenho filha. Eu digo: como não tem? Está aqui, na emergência do Clínicas, em situação bem complicada. E nós temos que... A senhora é a mãe. Ah, mas eu não aceito mais como minha filha. Então, isso foi o primeiro, foi o boa tarde. Tá? E aí, então, começamos a conversar. Mas não, é um caso grave. Nós necessitamos que a senhora venha até o hospital. Por quê? Porque nós precisávamos dos parentes. Ela tinha uma companheira, que é a que sempre a trazia no hospital e que morava com ela, mas não era a pessoa da família a se conversar, não era o responsável, porque nós tínhamos que tratar sobre a terminalidade da paciente que se aproximava. E aí íamos para o núcleo, e aí tínhamos que definir que ela não teria reanimação e várias outras situações. E precisávamos vincular mais cuidados dessa paciente, porque senão era a situação, se equilibrava, ia para casa e voltava da mesma maneira que causou a internação anterior, ou pior. E a mãe veio. E aí se começou a conversar. Eles tinham ela não aceitava as opções de vida da filha, tinham brigado, não se falavam a tempo, e com isto também as irmãs não se aproximavam mais. Então a paciente estava completamente isolada. Trazendo essa mãe de volta, conversando, e aí entrou o trabalho em equipe. Entrou a psicóloga, entrou a psicologia, entrou a assistente social, a abordagem também da enfermagem, e começamos a conversar com essa família para expor a situação e que aquilo era a hora de acertar os conflitos, porque o tempo de vida que ela tinha não era muito. Então, se tinham que se acertar, era agora. E aí colocamos, então, os familiares cientes da gravidade do quadro, da evolução do quadro, e conseguimos trazer o familiar para o cuidado. Então, no momento que essa mãe se aproximou, e aí começou a participar dos cuidados da paciente, a família se aproximou, inclusive as irmãs, e aí tinha assim, um rodízio de atenção para essa paciente. Ao ponto de a família definir em casa um quarto para receber a paciente, para manter os cuidados mais adequados nas situações de alta, e que foram várias, de conseguirem cama hospitalar. Então, várias coisas foram providenciadas nessa situação com o acordo da família. Tá? E definimos também que os tratamentos seriam só para controle de sintomas, não se teria mais nenhuma quimioterapia, nenhuma radioterapia, que não tínhamos mais possibilidade de cuidados paliativos, e todas as atitudes que nós teríamos para diante era para dar conforto para a paciente, ponto. Né? Nenhuma intervenção mais agressiva. Nova internação do núcleo com dor descontrolada, e aí ela apresentou crises de ansiedade. Claro, a paciente tinha entendimento da evolução da doença e da proximidade da morte. E ela começou com crises de ansiedade e tinha dispneia. E precisava oxigênio cada vez que tinha essa crise de dispneia, que depois melhorava dali a pouquinho, e assim foi. Aí nós fizemos um atendimento psiquiátrico com a paciente, que foi o nosso colega do serviço, que trabalha conosco no serviço de dor, que fez o atendimento, e com isso se definiu algumas condutas, inclusive psicofármacos, melhorando o quadro de ansiedade dessa paciente, e ela se dando conta que ela realmente não tinha dependência de oxigênio, ela não tinha um quadro pulmonar, ela não estava com pneumonia, ela não tinha nenhuma situação que levasse a uma falência respiratória. Tá? Ela teve alta, nova internação com sangramento vaginal e pela colostomia. Ela começou com sangramento vaginal e na emergência foi solicitado um atendimento do serviço de ginecologia, porque a ideia era todo um tamponamento. Mas o colega que a viu não se deu conta da situação de terminalidade e propuseram até essa intervenção cirúrgica.
que nós tivemos que segurar, e a família ficou muito irritada, porque aí a família, pô, me colocam, então vocês veem a importância da comunicação. Me colocam que não vão intervir, agora estão me propondo uma situação com anestesia geral, e ela aguenta anestesia geral, e como é que fica? E aí se conseguiu, se reverteu, só tamponamento, e aí em seguida ela já apresentou também sangramento pela colostomia. Não se fez transfusão, por quê? Parou por conta esse sangramento, e ela não tinha dispneia para levantar, sair da cama, ela não tinha taquicardia, ela não tinha nenhum sintoma da baixa de hemoglobina. Então, se optou por não fazer, e ela teve alta. Por quê? Porque ela queria passar o aniversário em casa. Isso para ela era fundamental. E ela fazia qualquer negócio. Equilibrou-se, teve alta, foi para casa, chamou todos os amigos, porque foi a grande despedida dela. Ela chamou os amigos à festa, foram visitar, foi uma mobilização de amigos e vizinhos. Tá? Ela ficou, em uma semana, ela retorna para o hospital. Aí sim, já obnubilada, com situação já bem, o estado geral bastante comprometido, e tinha sido a combinação com a família, eles iam levar, e tão logo ela piorasse mesmo, eles trariam de volta, e foi assim que aconteceu. E aí sim, essa paciente entrou num processo de sedação e foi ao óbito nessa última internação. Então, com esse caso, nós conseguimos dar conforto, conseguimos lidar com um sintoma que foi muito complicado de dor neuropática, não é fácil nessas situações, e nós conseguimos puxar uma família e que ela participasse dos cuidados e que aceitasse, tivesse uma aceitação, não só da parte da família para a paciente, para suas escolhas, como da paciente em relação a essa mãe, que ela tinha uma briga antiga. E o que resultou também realmente uma parte mais humanizada da evolução dessa paciente. Ela veio a falecer, mas dentro do que nós pudemos oferecer de conforto, e o luto da família também foi bem melhor, porque teve a oportunidade de resgate de situações, de culpas, não é? E de explicações. Então, a família ficou muito ligada, inclusive, ao núcleo e tudo, foi muito interessante. Então, eu quis trazer para os senhores esse caso para mostrar o quanto pode o cuidado paliativo trazer esse conforto. E outra coisa, ela certamente viveu mais em função das intervenções. Porque no momento em que ela teve um cuidado adequado, nós pudemos manter essa paciente viva por mais tempo. Tá? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para os senhores do cuidado paliativo. Agora, nós temos, dando continuidade, dois questionamentos. Primeiro, o que realmente se pode definir como cuidados paliativos, porque agora eu apresentei e mostrei como pode funcionar. Agora a doutora Patrícia vai nos apresentar algumas definições, alguns conceitos que são importantes para esse entendimento, e depois o professor Goldin, vai nos falar sobre os conflitos éticos que vocês veem, que muitas vezes advêm dessa situação. Vejam lá, paciente sangrando e nós optamos por não intervir. Né? E a família terminou concordando. Né? E ela ficou bem, foi para casa e ainda passou aniversário. Então vejam como essa situação, o conversar, não é? E o colocar por escrito todas essas nossas decisões e com a família são importantes para que se leve a um bom termo essas decisões. Tá? Eu vou passar para a doutora Patrícia. Bom dia a todos. Eu vou responder essa pergunta. É que não está ali. Ele tem que colocar aqui, não é a continuação. É outro aqui. Eu vou tentar responder essa pergunta baseado no que nós do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas vivenciamos, pontuado pelos conceitos, principalmente da Organização Mundial da Saúde. Bom, parece muito evidente, né, que quando a gente define de uma forma médica a irreversibilidade de uma situação, então a busca da cura passa a não ser mais o fundamental, e a gente, então,
abrindo mão da obstinação terapêutica, vai focar o atendimento desse paciente, principalmente no cuidar, obviamente, nos pacientes adultos, respeitando a autonomia do paciente, e a partir daí, então, definindo um plano de final de vida em que vai entrar as ações paliativas. Mas a grande dificuldade é a gente definir o que é um paciente terminal. Então, teoricamente, o paciente terminal é aquele que, independentemente do tratamento que a gente oferecer, ele inexoravelmente vai evoluir para a morte. A grande dificuldade é que essa irreversibilidade da doença, ela não se baseia só em dados objetivos. Quantos mais dados objetivos nós tivermos, mais fácil fica. Mas sempre haverá um pouco de dados subjetivos, e esses dados subjetivos vão estar relacionados à experiência pessoal de cada um. Além disso, é importante a gente lembrar que quando um paciente é considerado fora de possibilidade de cura, não significa que esse tempo de vida dele vai ser curto. Então, um paciente ele pode estar fora de possibilidade de cura e ainda ter um longo tempo de vida. No nosso hospital, esse questionamento que a gente fez para vocês, muitas vezes esses pacientes eles são definidos como pacientes em medidas de conforto ou pacientes com manejo máximo de andar. Esse é um fluxograma, então, que tenta organizar, mais ou menos, se isso for possível, o atendimento de um paciente fora de possibilidade de cura. Então, após definida a terminalidade desse paciente, é importante a gente lembrar que na definição participa todo o grupo multiprofissional, mas é uma definição absolutamente médica, né? Quem tem que definir se esse paciente ainda tem possibilidade de cura ou não é o médico, né? Com a participação da equipe multiprofissional. E a partir daí, então, junto com toda a equipe, com a família, definir o que a gente vai oferecer a esse paciente. A gente gosta muito de lembrar que a gente nunca pode dizer não tem mais nada para oferecer para esse paciente. Tem muitas coisas que a gente pode oferecer para o paciente. E é fundamental que isso seja planejado e seja registrado no prontuário. Então, o paciente ele pode estar fora de uma possibilidade de cura, mas assim, se ele tiver convulsão, ele vai ser tratado, se ele tiver dor, como vai ser tratado. Então, é fundamental que seja registrado no prontuário do paciente o plano de final de vida. O que é um cuidado paliativo, então? O objetivo sempre é promover uma melhor qualidade de vida possível. Tá? E os cuidados paliativos, eles sempre... antigamente se tinha uma visão que os cuidados paliativos, eles iniciavam a partir do momento em que não existia mais a possibilidade de cura. Então, existia o tratamento curativo e, a partir daí, então, no momento que se definia não tem mais cura, se iniciava o tratamento paliativo. A visão mais moderna de cuidados paliativos, e é o que a Organização Mundial da Saúde propõe, é que no momento que um paciente interna com uma doença que tenha risco de vida, ele tem que entrar em cuidados paliativos. E esses cuidados paliativos vão ser o quê? O conforto oferecido a esse paciente junto com todas as medidas agressivas curativas, né? Por exemplo, o paciente que interna na UTI, se preocupar com a dor, se preocupar com a visita dos familiares, enfim, com o conforto desse paciente. À medida que a gente vai vendo cada vez mais longe a possibilidade de cura, as ações paliativas, elas vão aumentando. A grande dificuldade médica que a gente tem é definir quando o tratamento passa a ser basicamente paliativo. Quando a gente está no início da doença, é muito fácil, né? A gente sabe que toda terapêutica, toda tecnologia tem que ser oferecida a esse paciente, e nos momentos finais, quando antecede a morte, também. A grande dificuldade é nesse momento intermediário. Então, assim, o que oferecer a esse paciente? A nossa dúvida sempre e é por isso que a gente colocou essa pesquisa para vocês, o que é um tratamento fútil em determinado paciente, né? Ventilação mecânica é fútil, drogas vasoativas, hidratação, dieta é fútil, né? Não existe uma resposta única, né? Em cada paciente a gente vai ter que discutir e definir, junto com toda a equipe multiprofissional e, de preferência, junto com o paciente ou com a família, quais são as medidas que devem ser oferecidas para esse paciente. Nesse caso que a gente apresentou, a colostomia, apesar de ser um paciente que tinha uma
possibilidade de cura muito pequena, a colostomia foi discutida e foi oferecida naquele momento, não era uma medida fútil. Porém, o tratamento do sangramento no final foi considerado uma medida fútil. Então, não existe uma resposta única e a gente vai ter que analisar cada paciente. Então, o tratamento fútil ele vai depender da fase da doença que a gente estiver tratando, da expectativa de vida do paciente ou da família. A gente teve um paciente, por exemplo, um menino, um adolescente que tinha um tumor fora de possibilidade de cura, que apresentou uma pneumonia, mas ele tinha o aniversário dele programado para 2 semanas depois. Esse paciente chegou na emergência e não houve nenhuma discussão que esse paciente deveria ser tratado, né, para que ele tivesse condições. Na verdade, o que ele queria? Ele queria poder fazer o aniversário com os amigos. Tempos depois, esse paciente volta à emergência, já inconsciente, já com um tumor completamente sem nenhuma possibilidade de controle. Nesse caso, pode-se discutir, será que vale a pena tratar essa pneumonia se o paciente é terminal? Então, a mesma doença, no mesmo paciente, ela pode ser vista de formas diferentes, dependendo da evolução da doença. É fundamental a gente avaliar também a proporcionalidade do tratamento. Então, a diálise peritoneal num paciente que a gente sabe que inexoravelmente ele vai evoluir para a morte em 2 dias, por exemplo, a experiência de cada equipe, e é fundamental também a gente levar em consideração os aspectos culturais. Se a gente fosse dar essa aula num país nórdico, obviamente que não tem nenhuma dúvida que retirar a ventilação mecânica é um procedimento muito tranquilo num paciente considerado terminal. Nos países latinos, principalmente no nosso meio, é muito difícil a gente fazer uma extubação paliativa. Então, os aspectos culturais também são importantes na hora que a gente vai definir se um tratamento é fútil ou não. Quais são as ações de cuidados paliativos? Lembrar sempre que o cuidado paliativo nunca é feito só pelo médico, é sempre uma ação multiprofissional, né? As principais ações, então, vai ser o controle da dor e dos sintomas, emocionamento do paciente e sua família, que é isso que a gente fez nesse caso que foi apresentado, garantir uma morte digna, acompanhar os familiares após o óbito, sempre que possível, apoiar o processo de deshospitalização desse paciente, e, quando isso não é possível, então, orientar e facilitar as ações administrativas e legais depois que o paciente falecer. Então, o cuidado paliativo, como eu já falei, é uma abordagem ampla, multiprofissional, e ele pode ser oferecido tanto em todas as áreas do hospital, desde a UTI, emergência, internação, num local adequado, só para cuidados paliativos, como no núcleo, por exemplo, e principalmente em casa, que é o nosso objetivo maior naqueles pacientes que não estão em uma condição terminal. Para finalizar, eu só quero mostrar 2 coisas para vocês. Esse é um estudo que todo paliativista sempre mostra, né? É um estudo que foi feito com pacientes com tumor de câncer metastatizado, com um prognóstico muito ruim, em que foi oferecido para eles ou a quimioterapia padrão, né, que se usava para esses casos, ou então quimioterapia associada a cuidados paliativos. E o que a gente observou é que os pacientes do grupo da quimio mais cuidados paliativos tiveram um maior tempo de vida e mesmo realizando menos procedimentos invasivos. Então, o que a gente quer mostrar é que, na verdade, cuidados paliativos não significa que o paciente vai ser excluído e aí vai ficar lá num local só esperando para morrer. O nosso objetivo é aumentar a qualidade de vida e, quando possível, aumentar o tempo de vida desse paciente. E, para finalizar, esse estudo, que eu acho que todos vocês já conhecem, que foi publicado na Folha de São Paulo, né, que mostra que o nosso país tem a gente tem o orgulho de ser o 3º pior lugar para se morrer no mundo. Por quê? Porque o ambiente básico de cuidados paliativos é péssimo, os pacientes não têm acesso a cuidados paliativos, o custo de cuidado paliativo não é repassado, principalmente pacientes SUS, e a qualidade dos cuidados paliativos que a gente entende como cuidados paliativos no nosso meio é muito ruim. Então, com isso, a gente quer mostrar para vocês uma outra forma de se ver esses pacientes, e agora, no final, a gente pode discutir melhor. Obrigada.
queres começar a falar ou tu queres abrir a pergunta? Bom, obrigado pelo convite. Eu só queria fazer algumas considerações que eu acho importantes do ponto de vista das questões éticas envolvidas. Primeiro, que houve toda uma enorme de uma celeuma envolvendo uma resolução do Conselho Federal de Medicina, não sei se você se lembra, que nada mais fez do que dar um documento de respaldo para as ações que envolviam questões envolvendo futilidade. E foi extremamente mal interpretada por questões de redação, inclusive da própria resolução, que acabou gerando toda uma série de problemas na justiça e tal. E o novo Código de Ética Médica incorporou num artigo, no artigo 41, no parágrafo 1º dele, parágrafo único, aliás, uma possibilidade de dar um respaldo do ponto de vista da ética médica, da questão mais de deontologia, para esse tipo de ação. Ou seja, se a gente for pegar a questão da lógica que está por trás da prática de cuidados paliativos, ela aparentemente gera uma situação de desconforto para muita gente por não entender adequadamente o que é isso. Ou seja, muita gente às vezes entende isso como sendo negligência, isso pode ser entendido como sendo uma não oferta de cuidados, pode ser entendido como abandono de pacientes e assim por diante. Vocês veem que a própria história dos cuidados paliativos no hospital é uma história longa, né? Na década de 80, em 81, foi oferecido um curso sobre isso já no hospital. A unidade de tratamento da dor e cuidados paliativos no início gerou toda uma enorme discussão se cuidados paliativos era um nome que poderia ser usado para um atendimento dentro de um hospital, entendendo paliativo como sendo uma coisa desnecessária, como se fosse uma coisa que podia ser jogada fora, que não tinha necessidade. Na medida que foi andando e que essas situações chegaram ao ponto de consolidar um núcleo de cuidados paliativos e culminaram com a criação desse programa do hospital, né, agora, 1 ano e 2 meses atrás, só demonstra que é uma maturidade de reconhecer que a gente consegue trabalhar nesses dois polos ao mesmo tempo. Que aquele foco exclusivo de salvar a vida propriamente também tem um outro polo associado, que é a qualidade do viver do paciente. E que esse equilíbrio entre vida e viver é uma coisa fundamental quando a gente está lidando com pacientes em situações tão graves quanto a dessa paciente que foi relatada. O que é importante nessa hora, quando a gente vai discutir cuidados paliativos? É a informação adequada. É saber o que é cuidado paliativo e o que não é. É saber reconhecer quando um tratamento é considerado como sendo fútil, ou seja, quando ele não agrega absolutamente mais nada para um paciente e que ele agrega, por outro lado, do ponto de vista de cura nada, mas que ele está agregando sofrimento desnecessário. E esse reconhecimento é extremamente sutil muitas vezes. Muitas vezes o pessoal não consegue fazer essa leitura de forma adequada. Eu particularmente gosto muito mais de discutir nesse plano do que é tratamento fútil, do que, né, já sair usando a denominação de que já é uma prescrição de um cuidado paliativo propriamente dito. É preferível a gente eliminar algumas coisas e permanecer com aquilo que é a essência do cuidado propriamente dito. No slide que estava ali, vocês viram, né, dor, a questão toda dessa paciente que tinha dispneia quando tinha essas crises de ansiedade e assim por diante. E essa informação, quando a gente repassa, as pessoas obviamente entendem das mais diferentes maneiras, né? São etapas diferentes de compreensão de notícias que a gente está dando. A gente está lidando com pacientes que já têm uma morte previsível, né? Ela não é prognosticável em termos de tempo, mas ela tem uma probabilidade de ocorrência maior do que na população em geral. E em frente a isso as pessoas reagem das maneiras mais diversas possíveis. E com uma outra faceta extremamente importante que a gente está tendo cada vez mais,
é que muitas vezes o pessoal continua no imaginário com aquela ideia antiga de que a gente está lidando ainda numa relação 1 para 1, que é aquela coisa que se fala ainda da relação médico-paciente, né? De que é um médico lidando com um paciente. Nós não temos um médico, nós temos uma equipe médica, nós temos uma equipe multiprofissional e nós não temos um paciente, nós temos um paciente com as suas famílias e com novas famílias, né? E não é mais aquela família tradicional que a gente costumava encontrar ou que a gente idealizava. Não sei nem se alguma vez chegou a existir propriamente, né? Assim, do jeito que a gente idealizava. Nesse caso particular que foi apresentado para vocês, vocês viram, por exemplo, assim, essa paciente tinha uma mãe que, no contato que a doutora Lúcia fez, renegou essa relação. Quem ela... Essa relação que ela tinha com a mãe era de rechaço, e com a relação que ela tinha com o padrasto, que ela chamava de pai, era uma de proteção, que ela dizia que não queria incomodar esse pai, né? Ela tinha uma companheira, que era uma companheira de muito tempo, era uma relação longa que elas tinham, mas que também tinha um envolvimento de cuidado discutível, né? E quando foi feito o contato, né, houve essa insistência por parte de alguns membros da equipe de que a família de origem dela tinha que ser contactada, porque havia inclusive um questionamento se ela realmente estava em condições de tomar decisão tão importante quanto as que ela precisaria tomar. E foi feito o contato e foi feita essa aproximação. Vocês veem que nesse período que decorreu, que foram os últimos 6 meses de vida dela, houve toda uma possibilidade de fazer reencontros, se vocês forem pensar. Ela teve um reencontro com essa mãe que não foi fácil no início, mas que no fim foi ressignificado de uma forma muito importante. Essa relação que a mãe teve com ela e que teve com a companheira facilitou muito, conforme a doutora Lúcia colocou, essa questão da própria elaboração do luto, né? A ponto de vocês verem que ela quis ainda fazer uma celebração que sabia claramente que era a última, né? De fazer o aniversário, que se não tivesse tido a possibilidade de ter tido o alto e ido para casa, ele teria sido feito aqui. E ela conseguiu voltar para a casa da mãe dela, que era onde estava a estrutura de suporte na etapa final de vida dela. Toda essa reconciliação que aconteceu entre as famílias, naquele momento ali, dos amigos estarem presentes, de conseguirem celebrar, e ela poder voltar para o hospital e morrer de uma maneira, né, totalmente diferente do que se tivesse ficado perseverando aquela situação de afastamento anterior que tinha. Eu só quero salientar 2 detalhes que eu acho fundamentais para a gente poder abrir a discussão. Primeiro, é a coerência de ações. Vocês viram que houve uma intercorrência, que a rigor foram 2, né? De 2 propostas de intervenções que, pelo ponto de vista de quem atendeu aquela intercorrência de forma aguda, eram extremamente adequadas. Quem tinha perspectiva de longitudinal do atendimento, elas eram consideradas fúteis. E aí entra a importância fundamental das equipes todas terem informações adequadas, da questão do registro de prontuário estar adequado, de não ter pudor de poder registrar essas situações, de que é um paciente, os familiares que já estão cientificados, relatar as reuniões com as famílias, de onde foi feita essa discussão sobre terminalidade, sobre o que são cuidados adequados, o que são coisas que não vão ser realizadas, o que é estar internado num núcleo de cuidados paliativos, né? De tentar evitar uma coisa que a gente está migrando claramente, eu acho, para tentar fazer uma harmonização, de evitar esses eufemismos que melhoraram, né? Mas que ainda continuam gerando ambiguidade. Se vocês pensam assim, quem não é da área da saúde, lê manejo máximo de andar, pensa que é tudo. E aí não é feito coisas que habitualmente seriam feitas. O que é isso? É uma brecha terrível de entendimento equivocado de uma ação que foi adequada. E uma outra coisa que sempre me gera desconforto até hoje, que é a gente pensar o seguinte: todos nós já nos deparamos com aquelas situações de familiares que estão tendo um paciente que está morrendo no hospital, e a família pergunta: será que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance? Será que a gente fez tudo que era possível? Não sei o quê.
Num cuidado paliativo, a gente está fazendo realmente, vocês veem até essas curvas de sobrevida. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa moça sobreviveu mais tempo por ter tido cuidados paliativos do que se ela tivesse sido atendida numa visão mais ativa do ponto de vista de atender pontualmente algumas necessidades que ela teve. Agora, o fato do núcleo de cuidados paliativos estar inserido dentro de um hospital terciário, quaternário como o nosso, gera essa expectativa nas famílias. Ou seja, aquilo que essa senhora perguntou, mas será que ela não deveria fazer uma cirurgia até com anestesia geral? Né? Que aí parece que assim, é a culminância do cuidado, né? É chegar numa situação dessa. Ou seja, de ter a oferta de toda a alta tecnologia que a gente está dizendo que não é necessária para aquele paciente, que ela inclusive é o contrário, né? Ela prejudica até o andamento, o curso natural daquela situação que ela está vivenciando. E se isso sendo feito aqui dentro, não acaba dando uma visão de que a gente está negando, que a gente está negligenciando, que a gente não está oferecendo de alguma forma. Ou seja, eu acho que inclusive essa questão geográfica do atendimento dos pacientes em cuidados paliativos é uma questão que a gente tem que repensar, né? Que na medida que a gente tem isso dentro dessa nossa estrutura, a gente poderia ter algumas alternativas que talvez fossem mais adequadas, até no sentido de humanizar, por exemplo, a questão de flexibilização de horários de visita, a questão da própria situação de como lidar com esse tipo de situação de uma maneira um pouco mais... Eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas eu acho que é o que se adequa, de maneira mais diferenciada com relação aos demais cuidados que são oferecidos no paciente. Entendo-me diferenciada não como no sentido de diminuição, de discriminação, mas no sentido de que realmente é um segmento que tem necessidades diferenciadas. E eu acho que a maior parte dessas confusões todas surgem fundamentalmente por problemas de informação inadequada. As famílias não são informadas, infelizmente os pacientes às vezes não sabem que estão em cuidados paliativos. As diferentes equipes que são chamadas não têm acesso a essa informação. Então, a maior parte dos conflitos éticos que, quando surgem por problemas de informação inadequada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que saber trabalhar. Eu acho que, né, esse Grand Round surge justamente para a gente tentar colocar esse assunto em pauta para poder discutir e informar cada vez mais. Muito obrigado. Global do paciente, junto com a equipe assistente. Tá? Então, essa é a ideia. Então, por isso se criou o programa. E se pensa agora em ampliar, também mantendo essa situação. É muito importante manter o vínculo com a equipe assistente. Primeiro, para difundir o que são cuidados paliativos, não é? E depois, pelo que tu colocasses, que criar uma unidade separada dessas, e se alguém assume esses pacientes, aquele entendimento de morredouro, e que isso não pode ser. Né? Então, por isso, o programa é bem mais amplo. Deixa eu só fazer um contraponto. Na verdade, a gente não acredita que uma área física para cuidados paliativos tem uma visão estigmatizada de que vai ser um local para as pessoas serem depositadas antes de morrer. Na verdade, a gente acredita que um local para cuidados paliativos vai ser um local preparado para atendimento desse paciente final de vida. No núcleo de cuidados paliativos, apesar de ser um núcleo pequeno, né, a gente tem, as enfermeiras têm um retorno tanto do paciente, quando os pacientes têm alta, quanto dos familiares, sobre eles terem ido para o núcleo. E o retorno é muito positivo, assim. Então, na verdade, quando a gente imagina um local para atendimento de cuidados paliativos, a gente imagina um local em que possa ser liberada a visita, um local em que o paciente possa ter respeitado as suas crenças religiosas, um local em que a gente tenha como prioridade a qualidade no final de vida, não um morredouro. Então, essa é a nossa ideia. Por isso que a gente acredita que é importante ter um local específico do hospital. Professor, duas questões. Uma é em relação à formação. Até onde eu saiba, os doutorandos passam uma semana no serviço de cuidados paliativos. E eu gostaria de saber qual é a ideia de vocês em relação à formação do médico. E a outra impressão que eu tenho também é que o pessoal do cuidados paliativos
Querem responder? Eu acho que uma questão fundamental, talvez esteja junto com a tua pergunta, é em que momento que a gente define que esse paciente deve deixar de ter os cuidados usuais para ser cuidados paliativos. E aí entra a questão do paciente oncológico, o paciente nefropata, o hepatopata crônico, o cara que está em diálise lá e é um moribundo e que ninguém define que tem que parar com a diálise, né? Então, esta é uma questão complexa que a gente tem uma tendência de sempre tentar fazer o máximo para evitar que a gente entre nessa questão do cuidado paliativo. E acho que estas regras, eu não sei se elas estão bem claras na cabeça de todos nós, até porque, como foi salientado, é difícil e tu acaba tendo que individualizar. Se esse paciente com doença terminal ele deve receber dieta por sonda, nem sempre essa resposta é tão fácil. Às vezes é muito importante para uma família que o sujeito continue sendo alimentado, mas que não se dê mais antibiótico, que não se deve mais para UTI. Então, eu acho que este contexto precisa ser ir gradativamente amadurecendo na equipe, e se a equipe se achar incapaz, começar a aumentar o número de consultorias pelo clique PPL, quer esquecer? Programa de Cuidados Paliativos. Programa de Cuidados Paliativos é PPL. Bom, tá bem. Foi o exercício. Então a gente tem que começar a se habituar, eu acho, que a interagir. É mais ou menos como o paciente que em morte cerebral. A gente tem duas etapas no paciente de morte cerebral. A primeira é chegar até o diagnóstico da morte cerebral. E depois o que fazer com o paciente em morte cerebral. Se ele vai ser um doador, se não vai ser, se nós vamos tratar o paciente em morte encefálica ou não. Entendeu? Então, eu acho que esse Grand Round é um pouco para a gente amadurecer essa ideia, que eu acho que não tem uma regra específica, tem que ser discutido com toda a equipe, tem que ser multidisciplinar e a gente tem que aprender a chamar o cuidado paliativo para nos ajudar. Eu só tenho uma questão que me parece que eu acho que é fundamental num hospital tão grande, que é o sistema de comunicação. Como é que é o registro disto no prontuário? Por quê? Porque daqui a pouco este paciente tem uma intercorrência no plantão e o plantão não sabe o que fazer. Daqui a pouco esse paciente chega na emergência e a gente não sabe, não tem nenhuma informação, ele chegou em insuficiência respiratória e a gente tem que entubar ou não tem que entubar? Entenderam? Estas questões que eu acho que isso são fundamentais, como que vocês imaginam que isso fique registrado? Este paciente, ele tem um red flag lá, ou ele tem alguma coisa já identificada no prontuário? Como é que é a rotina que vocês estabelecem para todo o corpo clínico se informar que este é realmente um paciente apenas para cuidados paliativos e que tem limites de investigação, ou até alguns determinados pela própria família? A gente quer que vá até aqui, ou para o próprio paciente. Como é que vocês estão abordando isso? Na verdade, o que a gente acredita é assim, no momento que foi feita a reunião e definido que esse paciente inexoravelmente vai evoluir para a morte, ou é um paciente em cuidados paliativos, que seja registrado no prontuário a reunião, a definição da equipe, a reunião com a família, a comunicação. O que a gente gostaria, que a gente está tentando, Lúcia, é que esses pacientes que pelo menos já estão no programa, quando eles reinternassem, tivesse já o aviso, paciente no programa de cuidados paliativos. Ainda não tem isso. Ainda não tem. Isso, mas pode ficar registrado no prontuário? Pode. Tem evolução. É que cada vez que o paciente reinterna, tem que chamar de novo o programa. Então, o que a gente gostaria é isso, que no momento em que esse paciente entrou, pelo menos, no mínimo, entrou no programa, então tivesse pelo menos o aviso para que quando esse paciente chegasse na emergência, já... Não, isso aí é assim, ó. Pelo tipo de sistema, no sistema informatizado, quando o paciente tem alta, caem todas as consultas, elas são encerradas, e se ele reinterna, se não abrirem as consultorias, as antigas não permanecem. Esse é o mesmo problema que nós temos nas consultorias de bioética. Os pacientes que internam repetidas vezes, se nós formos chamados na primeira vez, na segunda internação nós não temos mais controle disso. Ele não aparece mais nas nossas listas, tá entendendo? No momento que ele teve alta, ele desapareceu. Se nós não tivéssemos encerrado a consultoria, ela é encerrada pela alta. E se a gente pudesse ter um mecanismo de deixar essa consultoria em aberto, sabendo que é um paciente que tem grandes chances de voltar,
e em voltando deveria ter continuidade no seu acompanhamento pela consultoria. Entendeu? E essa é a saída. Como não tem ainda essa possibilidade, nós sempre pedimos que as equipes peçam nova consultoria quando ele reinternar, né? Quando reinterna para a mesma equipe. Isso é uma situação. A outra situação é tudo registrado no prontuário da seguinte intenção: paciente portador de tal patologia em cuidados paliativos sem possibilidade de cura, discutido com a família, não intubar, não fazer tal coisa, se tal complicação, tomar tal atitude. Isso simplifica bastante, porque o plantonista que vai pegar e não conhece vai se atrapalhar, não é? Mas, agora, se está tudo discriminado, facilita. Não quero dizer que o colega vai ter isso. Alguns americanos têm o do Not Resuscitated Order, que tu já tem um checklist, mas é lá pelo paciente. Poderia ser por nós aqui, preenchido, né? Tem. Isso. Ah. Aham. Acho que é uma sugestão boa para vocês encaminharem isso. Perfeito. É isso aí. Isso é fundamental, eu também concordo. Eu só queria ter mais alguma pergunta. Nós temos 2 minutos. A última pergunta, então. Não tem a equipe. Por enquanto, nós somos só um programa de consultoria. Quem coordena o núcleo de cuidados paliativos, que agora estão com 4 leitos, e vão receber os outros 2 de volta, é a enfermagem. É uma equipe de enfermagem que criou esse núcleo. Para internar, a equipe médica que quiser internar lá, entra em contato com o núcleo, tem o telefone e apresenta o caso do paciente, só que, por enquanto, eles só têm possibilidade para paciente oncológico, porque não tem braço para tanto. Tá? Porque isso começou com um programa piloto. Então, como não tinha um braço para todo tipo de paciente, foi definido um nicho que seria os pacientes oncológicos. Agora, a nossa ideia é que isso vá modificar. Nós fomos desafiados pela direção a aumentar isso e criar para todo paciente em cuidado paliativo, não só o oncológico. Então, ampliar, porque agora já tivemos a experiência com o núcleo, temos 1 ano do programa, então já dá para criar algo maior. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu não entendi bem. A enfermagem não está associada a esse grupo? Não, a enfermagem está associada. A chefe da enfermagem está ali. Como é que é? Não, a enfermagem está associada. A Giza está conosco no programa de cuidados paliativos. Agora, quem coordena e define é o núcleo. O núcleo nós não tem nenhum serviço médico atualmente que tenha ingerência. Quer esquecer o núcleo, então? O que é o núcleo de cuidados paliativos? Quer? Pode. Fala, Giza. Há mais de 6 anos, e a proposta foi que nos andares a gente tinha pacientes exatamente como foi descrito até agora, todo o performance de pacientes que não teriam que ter condições de receber tratamentos não fúteis, né? Ou fúteis, quer dizer. O que se criou? Criou-se uma unidade que se pudesse agregar esses pacientes com uma equipe de enfermagem que tivesse capacitada para atender essas últimas necessidades, que tivesse que através de todo um princípio da Organização Mundial de Saúde, que pudesse reverter para eles através de ações que, quando nós iniciamos o núcleo, foi com a equipe multiprofissional. Cuidados paliativos sem equipe multiprofissional não existe. A grande dificuldade é assim, os nossos pacientes quando são recebidos, nós criamos nessa proposta, que foi piloto, nós criamos toda uma rotina específica para esses pacientes, que era diminuir alguns cuidados que não agregasse e ampliasse com outros, que era agregando cuidados dos multiprofissional. O que ele tem? Os médicos acompanham, porque eles têm vínculo.
cada paciente será singularizado, sim. Naquele paciente que lá... tem uma linha que ela não é divisória, ela é tênue, mas um paciente que acabou de vir para nós com nutrição parenteral, ele será, a partir daquele momento, discutido com toda a equipe se realmente ele é fútil ou não aquela nutrição. A enfermagem não muda em nada. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. A equipe segue junto e aí se agrega todos os cuidados da equipe de enfermagem. Mas vocês fazem consultoria para essa equipe de cuidados paliativos também? Se o médico assistente, quer dizer, se a equipe... Eu não sei em que sentido que é a equipe assistente. Só assistente. Nem todos os pacientes do núcleo são do programa. O programa e ter o médico dos paliativos é que a equipe médica peça. Porque isso é uma consultoria médica. Tá, mas espera aí um pouquinho. Eu tenho pode um paciente mais meu... pontual a pergunta, tá? Então, assim, a equipe segue, se ela é da onco, segue com a onco. E o que muda é a equipe de enfermagem e multiprofissional que se agrega. Mas eu quero o psicólogo fazer o seguinte... exatamente trabalha em cuidados paliativos, o serviço social. E quando o paciente entra, a nossa proposta é de levar para casa. Tá, mas nós já começamos também a trabalhar o cuidador. Só a rotina eu quero ver. Se tem um paciente com terminal no andar, né, quem é que define se ele tem que subir para essa unidade? Não, é o médico. Ele define que naquele momento, primeiro que ele é cuidados paliativos, tem um protocolo, medidas de conforto, e esse paciente ele pode vir, ele só pode ser transferido. Como? Fala, Biazus, fala. Não tem o quê? A nossa discussão, acho que ela tem que ser importante, né? Se ela pode ou não, isso na experiência que a gente tem tido nos últimos anos. No último ano, que se agregou mais pacientes a nível, nas clínicas, né, de pacientes não oncológicos. Quando a gente fala nossa humanidade com 6 leitos, agora 4 oncológicos. Tá, deixa o professor Biazus dar um... Eu só quero fazer uma parêntese assim, que é muito importante saber que quando se agrega todos os profissionais, nessas outras áreas não tem. Acho que a psicologia pode pontuar, serviço social. Nós não temos um contingente de profissionais que atendem nessa filosofia. Acho que o Godinho pode nos ajudar, talvez, em algum momento nesse sentido. E o que se agrega é mais cuidados que a enfermagem, por mais que ela preste. Estou certa? Já vi, né? Que tem um... Se agrega esses cuidados... Não, só um agora eu já vou sair. Nós temos um tempo aqui. Até você está aqui. Professor Biazus. Fui clara? Não? Não fui clara. Tá bom, a enfermagem... Eu não fui clara. Eu me lembro bem, nós éramos clientes da unidade, antigamente nós continuamos sendo, agora não temos frequência, porém, em outros aspectos, me parece, quando ela foi criada, caracterizada a unidade, ela não recebia, na verdade, pacientes na fase terminal. Não era um caso da pessoa morrer, eram pacientes em cuidados paliativos que tinham alguma intercorrência aguda que poderia ser corrigida, e ele poderia voltar para casa, voltar para o andar, e não ser simplesmente depositário de forma da espera que sua alma fosse levada. Então, a história, eu acho que isso é correto, porque às vezes é um paciente que pode ter uma vida boa e que num momento de uma intercorrência aguda ele precisa de um cuidado um pouco diferenciado, que às vezes o andar de uma equipe de funcionamento não vai ter essa assistência. Mas eu acho que essa que é a visão que deveria ter de uma unidade dessa natureza, com leitos específicos, como uma espécie de UTI do paciente, cuidado paliativo tem uma intercorrência aguda, pode ser corrigida, e ele volta, ou para andar, ou volta para casa, e daí ele entra no sistema então, do núcleo para ter uma assistência multifuncional, mas naquele momento ele é só resgatado no momento agudo. Eu concordo contigo, mas eu acho que isso também é a filosofia dessa unidade. Ana, tu quer falar um pouquinho? Aham. Aham. Corpo de enfermagem, estrutura física adequada para dar um atendimento que esses pacientes necessitam. Então, assim, as equipes é que solicitam os leitos estão lá, existem critérios para essa. Sempre que existe um leito vago dentro desses critérios, aqueles que solicitaram, porque lá o paciente fica no quarto individualizado, ele tem uma equipe assistencial além da enfermagem, psicologia, serviço social, recreação, que modifica um pouco aquelas condições péssimas que nós temos no momento de morrer. Eu acho que o professor Jesus foi muito feliz, não é para o paciente lá só no momento terminal, no fim, é até para preparar essa família para levar o paciente para casa, dando melhores condições nesse período de vida. Eu só me preocupo um pouquinho da gente estar transmitindo para todos aqui uma informação dúbia.
né? Eu não consigo entender vocês estarem trabalhando separado. Não? Deixa eu tentar explicar. É assim, o núcleo de cuidados paliativos ele foi criado antes do programa. Tá? Talvez isso gere a confusão. A gente acredita, o programa de cuidados paliativos acredita que a situação ideal é o paciente estar no núcleo. Só que o núcleo só tem 6 leitos. Então, assim, o núcleo ele funciona da seguinte forma: se tu tem todos os pacientes em cuidados paliativos que estão internados no hospital de clínicas, eles podem ter um atendimento do programa de cuidados paliativos e sempre por consultoria, e além do programa, ele pode ir para o núcleo. Em algumas situações, principalmente nos pacientes oncológicos, o próprio oncologista, ele já está acostumado a fazer cuidados paliativos, então ele acha que ele não precisa da consultoria do programa. Então, ele mesmo faz cuidados paliativos no núcleo, entendeu? Então, não são duas atividades que são dissonantes. A gente trabalha junto, mas infelizmente só tem 6 leitos, então não tem como a gente, dessa forma, ver todos os pacientes. Eu acho que é uma pergunta que eu vou lançar, mas a gente não vai ter tempo para responder, e é mais para reflexão, é saber exatamente se esses pacientes têm que estar neste hospital ou se eles podem estar fora deste hospital. Álvaro Alvim, Parque Belém, etc, etc, etc. Eu deixo esta pergunta no ar para vocês pensarem, e eu acho que a gente tem que montar este modelo, talvez com tudo isso que você já tem, mas eu não sei se deve continuar dentro do building principal esse tipo de assistência. É uma reflexão. Eu queria agradecer a todos. Eu acho que o Grand-Round tinha exatamente esse propósito, ele até é de provocar nas pessoas exatamente uma reflexão para que a gente tenha essas respostas e que elas não são fáceis. Muito obrigado, até quarta-feira que vem.